Bonjour. Bonjour. Hoje estamos no café francês. É, o único café que estamos hoje é l'amour. Café com amor. Essa vibezinha de cafés franceses tá pegando moda aqui em Fortaleza, né? Só que Sim. o pessoal esquece que lá na França tem época que é frio, aqui é só quente o tempo inteiro, a gente fica morrendo de calor. É, e inclusive porque a gente tá morrendo de calor, a gente pediu bebidas geladas. Já já elas chegam por aqui. Hoje não será café, será chá. Chá. Mas estamos no café, então tá tudo certo. Chá também tudo bem. pode. Eu estou olhando o cardápio porque eu como uma boa indecisa e não decidi o que é que eu vou comer. Eu já decidi porque eu estava morta de fome. E é isso. Certíssimo. Hoje estamos gravando no domingo. Rafa vai sair atrasado. É, tenho pena dos meus couro. Qualquer coisa a gente bota... E ainda tem uma terça de feriado no meio da nossa semana caótica. É. Então tenham calma, vai dar tudo certo, vai sair. Qualquer coisa tu bota o cortezinho antes, só dessa parte, Rafa, vai sair atrasado. Vai sair atrasado. Estou avisando, vai sair atrasado. Mas, enfim, hoje eu sou a Lila, Eu sou a Já e esse é o Café Pode. A gente se juntou para fazer esse podcast informal, de um jeito aleatório, falando de coisas aleatórias. E hoje a gente vai falar sobre as amizades na era digital. E só um adentro, o nosso episódio passado está muito bom. Quem não Se assistiu, você não vai lá assistiu, assistir. volta e assiste. Minha opinião não é o melhor. Pode ficar à chegar, vontade. aqui é na tora. Show. Obrigada. E hoje a gente vai falar, né, dessas amizades na era digital e o que mudou com esse mundo digital, como que a relação das pessoas mudou nesses últimos tempos. Eu acho que assim, eu antigamente, como uma gamer, né? Então, eu ia dizer uma gay, eu disse, então, Uma gamer, Que isso, como uma você assume. gamer quando eu era adolescente, que hoje em dia eu não tenho mais tempo pra isso, as prioridades mudam. Eu fazia muita amizade virtual, muita amizade virtual. Tipo, até namorado de fora, arrumei. Amizades. Eu mal tinha amizades presenciais. não, mas você, né, Na minha escola mesmo eu não falava com ninguém. Primeiro todo não, mundo. mas você é estranha. Por quê? Não, quando eu era uma adolescente, uma jovem adulta, eu tinha amizades, eu tinha mais amizades presenciais do que... E assim, eu usufruí, eu acho que de quase todas as eras de comunicação digital. ICQ, Mirk, MSN, não tem teu tempo não, bichinha. Eu cheguei, era tudo mato, Orkut, entendeu? MSN, eu peguei. Eu acho que hoje, apesar de o objetivo ser a internet aproximar as pessoas, e ela de fato aproxima, né, a questão das distâncias, né, das dificuldades que tinham de comunicação, mas elas têm também uma coisa de que tipo, as pessoas estão tão dentro da internet que às vezes elas têm dificuldade de sair delas, né? E aí afasta um pouco as pessoas também, nesse sentido. Pois é, como eu estava dizendo, lá atrás, amizade presencial, para tu ter ideia, eu vim pegar amizade presencial mesmo na faculdade. Na faculdade eu fiz muitas amizades, mas antes, mas é porque é prioridade, o meu foco era jogar. Então, tipo, eu não queria sair, eu não queria ir pra festa. Tipo, eu tenho muitas amizades de infância mesmo lá do meu interior, que se perpetuaram assim por anos, apesar da gente não ter contato, mas são pessoas que eu tenho muito carinho até hoje, né? Mesmo não falando. Então, boas lembranças, porque foi um ano. Foi um ano que eu estive lá na praia e foi um ano que me marcou muito, foi um ano que eu fiz muita coisa lá e depois eu ficava indo nas férias, né? Então, foi construídas amizades ali que, apesar da gente não ter contato, não se falar sempre, dificilmente se falar, eu ainda tenho muito carinho por elas. Mas escola que eu não fiz amizade, de bairro, de vizinha, nada disso eu fiz amizade aqui. Minhas amizades eram... Eu tinha gente do Rio, tinha gente de São Paulo, tinha gente do Rio Grande do Sul, tinha gente que morava na Argentina, entendeu? A gente jogava no mesmo grupo ali e foram amizades que pra mim eram bem fortes. Sólidas. Sólidas, porque eles vinham, como eu nem tinha dinheiro e nem liberdade, minha mãe deixava eu viajar, então tinha uma galera que vinha pra cá, a gente fazia encontrão aqui. Inclusive crianças não façam isso, porque é muito perigoso. Ela é louca.
fiz muito isso. Aí, só que hoje em dia, eu tenho preguiça de fazer amizade, eu tenho esse problema. Eu sei. Eu já não dou conta das minhas, né? Eu já não dou conta das minhas. Às vezes, desculpa aí quem eu deixo faltar, mas pra amizades novas, eu não tô muito aberta, sabe? Gente, ela não tá recebendo currículos para novos amigos, tá? Desculpem. Mas eu acho assim que quando tu fala de amizades sólidas, a gente passa a falar do total oposto do que a gente tem hoje, que são relações líquidas, né? As pessoas, elas parece que perderam um pouco dessa parada do vínculo. Então, tipo assim, hoje tu é minha amiga, mas se a gente tiver opiniões diferentes, então tu não serve mais para estar na minha vida. As pessoas, elas deixaram de querer ter trabalho e investir em amizades, em relacionamentos amorosos também. Então, a gente tem vivido essa era de que é tudo muito solto, né? E assim, eu falo assim, né, eu não tô aberta pra amizade, mas, pô, a nossa amizade, um exemplo, ela não foi uma amizade intencional. Não. Foi o trabalho que nos aproximou. Acaba que a rotina do dia a dia, a gente tem muitos pontos parecidos, muitas ideias parecidas que acabaram nos aproximando. Mas nem hoje eu vou atrás de amizade. Não foi desse jeito. Aconteceu. Igual tem gente que hoje em dia vai lá, seguem as pessoas no Instagram e tal, e começa a comentar os stories, começa a mandar mensagem. Gente, eu sigo de volta, mas eu não sou a pessoa que vou comentar seus stories, não. Dificilmente eu vou lhe mandar um direct. Esse não é o meu perfil. Eu posso até gostar de acompanhar ali. Se você é uma pessoa que me interessa de alguma forma, se você tem algo que me agrega, eu vou até gostar de acompanhar ali, mas eu vou acompanhar do meu jeitinho ali quando eu estiver nos stories, estiver passando eu ver, mas eu não sou essa pessoa que vou lá mandar mensagem, que vou... Não, tipo... Eu sou muito também eu até ainda interajo um pouco mais nas redes sociais, mas assim, eu não tenho esse hábito. Às vezes eu ainda, assim, as pessoas não gostam mais, mas eu ainda sou a pessoa que gosta de ligar. Talvez por isso eu goste tanto de áudios ao invés de textos. Eu gosto de ligar também. Só que as pessoas não gostam. As pessoas não gostam. Mas eu gosto de ligar porque, tipo, eu cresci ligando. Então, tipo, hoje pra mim, o estranho o... E assim, é uma mudança que eu acompanhei, que eu me adaptei, mas se eu tenho a possibilidade de falar com a pessoa, hablando, eu prefiro. Eu gosto de ligar porque, como eu tive essa base de amigos à distância, a gente não tinha essa facilidade das mensagens. Então, ou a gente se comunicava por cartas, eu adorava me comunicar por cartas eu com as tive minhas amizades amigas com cartas da Paraíba. Tipo, sempre que alguém... Eu não mandava muito pelo correio, mas como sempre tinha gente indo pra Paraíba, eu mandava minhas fotos do que eu tava fazendo, fotos impressas, né? Mandava. Eu tinha um hábito de enviar cartas e fotos e impressas. fotos impressas. A gente mandava ali, quando alguém tava indo lá pra Paraíba, eu mandava, mandava uma roupa, às vezes, um negócio assim, entendeu? De algo marcante, que tal, um ursinho, alguma coisa assim. Então, eu adorava isso, mas demora a chegar. A ligação era a forma mais rápida de você falar com a pessoa. Então, e mensagem de texto era muito caro. Sim, porque nessa época você pagava por mensagem. E era um serviço que, assim, nem estava ao alcance de todo mundo, entendeu? Porque se você tivesse um chip pré-pago, teus créditos acabavam rapidinho. E era muito difícil um adolescente, um jovem, ter um chip conta, viu? Tipo assim, não era todo mundo que Todo mundo que botava, era muito difícil, eu não tinha. E eu ainda peguei a fase que eu tinha que, lá no interior, era muito difícil ter telefone fixo, porque eu não tinha celular ainda. Aí eu tinha que combinar que eu ia ligar pra minha avó ia pra casa da vizinha pra usar o telefone da vizinha pra mim poder falar com ela. Era complicado nessa época, mas assim, eu acho que tinha mais sabor. Tinha. Eu acho que as mensagens de texto, essa facilidade esfriou muito as coisas, porque quando você ligava, na hora a pessoa atendia. E você conversava ali. As mensagens, eu respondo quando der. Agora eu estou ocupada, eu não posso. Sim. Então, meio que esfriou esse relacionamento.
Eu acho que talvez por isso que... E eu sinto que as amizades, algumas amizades hoje em dia, junta até um pouco aquilo que tu falou. Ela é boa enquanto ela convém. Enquanto ela Isso. estiver me gerando alguma coisa. Se ela não estiver me gerando nada, ela não convém. E eu acho que a amizade não é pra ser assim. Só que, claro, as amizades, elas não deixam de ser amizades porque, tem um momento, estamos em momentos distintos da vida, que as Isso. coisas não estão batendo tanto, igual essas minhas amizades da Paraíba, mas mesmo assim eu tenho muito carinho por elas. É igual amigos que eu não falo sempre, mas eu amo eles, eu tenho um carinho por eles, só que pelo contexto de vida do momento, as coisas, as rotinas não estão batendo. E eu acho que assim, como as relações elas ficaram mais frágeis, né? Então existe uma certa necessidade de você estar ali marcando presença o tempo todo. Porque se você se afasta 2, 3 dias, meu Deus, que foi? Tá com raiva de mim? Não. Se a pessoa mandou uma mensagem para você e você não responde durante o dia todo porque decidiu fazer uma cochileta russa, a pessoa já tá ali. Então assim, isso acaba que gerou uma certa modalidade de relações onde existe um nível de cobrança muito alto, né? Em você ir para tal lugar. Eu tenho que ir porque senão fulano vai ficar com raiva. Não sei o que, não sei o que. Eu tenho que falar com fulano porque faz 3 horas que eu não respondo ele, senão ele vai achar que eu tô com raiva. Então tem uma série de coisas que isso tem gerado, até mesmo uma certa pressão nas amizades, e eu acho que esse tipo de pressão fragiliza ainda mais o laço. Né? O grande lance das boas amizades, na minha opinião, são amizades que, tipo assim, não importa se eu falei contigo hoje e amanhã e depois, mas se a gente passar uma semana sem se ver, tá tudo bem, a amizade é a mesma. Tudo permanece, as coisas acontecem de qualquer forma. Tu estava falando a respeito de essa cobrança, né? Que meio que, mesmo que a gente não esteja se falando todo dia, ainda somos amigas, eu não deixei de gostar de você, eu não deixei menos de me importar com você. As fases mudam. Mas aí vem para outro sentido. Volto na questão da preguiça, né? De fazer amizade. Mas por que me defendendo, né? Por que eu sinto que eu tenho preguiça de fazer amizade? Além de não estar dando conta, é a conveniência que a gente estava falando sobre, mas hoje em dia eu não consigo identificar, eu tenho um problema de identificar quando algo é real e quando é. Às vezes eu até me sinto essa pessoa da cobrança, que às vezes eu passei por fases que eu tinha amigos que, enquanto eu estava me doando de alguma coisa que era benéfica para eles, eu jurava que eu não pensei que era vice-versa. Só que quando eu precisei me afastar por um desfoque, ou de trabalho, ou coisa assim, eu morri para a pessoa, entendeu? Eu acho que tem muito disso da relação líquida, né? Tipo, das coisas serem muito vulneráveis. Tipo, eu vou dar um exemplo assim, 2 exemplos bem reais que aconteceram comigo. Eu tenho uma amiga, a Rebeca, ela é inclusive minha madrinha de casamento. A Rebeca é uma pessoa que a gente se via pouquíssimo. Pouquíssimo, pouquíssimo, pouquíssimo. E quando a gente se via, era a mesma coisa da última vez que a Parece gente que se se viu. viu ontem, né? Então a gente tinha muita essa segurança na amizade. A gente tinha, não, a gente tem. Ela foi embora de Fortaleza, ela tá morando, esqueci o nome da cidade dela, mas antes dela ir para a cidade dela, a gente se encontrou em São Paulo, né? Ela foi para lá antes de ir para a cidade dela. Ela tinha ido para lá e eu tava indo para lá, para São Paulo. E eu não tinha tido tempo de me despedir dela antes, né? E aí eu disse assim, eu vi os stories dela em São Paulo, eu disse, caraca, tá em São Paulo, vou chegar em São Paulo amanhã. Ela disse, ai meu Deus, vamos se encontrar, não sei o que, não sei o que. No mesmo dia que eu cheguei, ela foi pro mesmo canto que eu fui pro mesmo canto que ela, e a gente fez os passeios que a gente queria fazer de São Paulo junta, a gente foi no MASP junta e não sei o que. A gente fez todo um rolê juntas e aproveitou como se a gente nunca tivesse passado um dia longe uma da outra, né? Assim como eu já tive, que aconteceu muito na pandemia. Eu tinha pessoas que eram muito próximas a mim, muito próximas antes da pandemia. E aí quando chegou a pandemia, eram pessoas assim que eu considerava tanto e eu senti um afastamento delas tão grande
que eu cheguei a desconvidar essas pessoas para o meu casamento. Eu estava convidada e te desconvidou, né? Desconvidei. Porque eram pessoas que eram muito importantes para mim e, tipo, eu buscava e eu não tinha nada, entendeu? Então é como se eu realmente não existisse ali naquele cenário. E aí eu disse assim, ok, por mim, tudo bem. Faz mas- diferentes conexões. Mas assim, pra mim não fazia sentido uma pessoa que não estava nem disponível para conversar comigo, para, sei lá, para um contato simples que fosse, dessa pessoa tá numa lista minúscula, seleta, que eu estava fazendo do meu casamento. O meu casamento foi muito reduzido porque ele aconteceu durante a pandemia. Logo depois do primeiro baque, não foi? Eu passei por isso uma fase. Assim, eu tive algumas amizades de faculdade que eu valorizava muito. Priorizei, assim, por muito tempo essas amizades, entendeu? Só que teve algum momento que eu percebi que há muito tempo só eu estava indo. Só eu estava buscando a manutenção dessa amizade. Porque, tipo, a fase de vida mudou. Tipo, eu Sim. deixei de ir pra festa igual eu ia, deixei de ir pra barzinho igual eu ia, porque eu estava trabalhando muito, estava correndo atrás das minhas fazer o coisas. seu, né? E as pessoas, né, ainda seguiam, né, aquela fase de continuar todo final de semana saindo. Sim. E quando eu parei de participar desse ciclo, as pessoas foram se afastando. Mas eu continuei meio que buscando essa amizade, tentando. Então, tipo, vamos marcar, a gente não vai pro barzinho, mas vamos marcar de ir num café, vamos marcar de ir almoçar juntos. E marcava, e tipo, em cima da hora, quando eu já estava no lugar, a pessoa falava, não vou conseguir ir. Ou quando eu já estava no caminho, a pessoa falava, não consegui ir. E não foi uma, duas, três vezes. Eu tentei isso por anos. Só que teve algum momento que eu meio que deixei de ser trouxa. Que bom. Porque eu tava buscando, mandava mensagem para perguntar como tava e nunca tinha essa troca, essa volta. Se a pessoa queria alguma coisa de mim, ela vinha atrás. Mas a partir do momento que eu fazia essa coisa, a pessoa sumia de novo. E voltava aquele limbo. Eu ia marcar, vamos tentar sair, vamos tentar de alguma coisa. E as coisas só aconteciam, só davam certo se fosse no contexto dela. Assim, se eu me emprestasse a ir pra uma baladinha ou ir pro barzinho, dava certo. Mas se eu quisesse que fosse fora disso, um café, um restaurante, um passeio no shopping, ou o que fosse, ou então até mais próximo de onde eu morava, não acontecia, não dava certo e nunca dava certo. E por anos eu tentei. Só que teve um momento que eu desisti. Aí passei anos, só que essa amizade me fizeram falta, porque eram amizades que eu tinha história, com tinha construção. certeza. E na época do casamento, eu convidei essas pessoas com uma forma, tipo, uma última chance de tentar trazer esse vínculo de novo, porque tu sabe, meu casamento foi um casamento que foi mais difícil, foi longe daqui, então foi um casamento que a gente gastou muito. E as pessoas que a gente amou para esse casamento, a gente queria muito que essas pessoas estivessem lá. Foi um momento muito especial pra gente. Tanto que, juntando com a lista dos pais do meu noivo, né, na época que hoje em dia é esposo, e a nossa era pequena, porque a gente tinha um limite, a gente não Sim. queria passar desse limite, e a gente queria que todo mundo saísse, tipo, os pais dele e a gente tivesse saído satisfeito, né, com a lista. Então a gente teve que reduzir. E quem a gente chamou quem a gente queria muito. E essas pessoas a gente chamou, falaram que se empolgaram, mas na semana antes do casamento desistiram. Então pra mim ali foi o ponto final que faltava, entendeu? Eu acho que isso determina muita coisa, né? Porque o casamento, ele é uma das coisas mais, né, tipo assim, importantes. Falei o que tu pediu. Então, eu pedi um croque monsieur. É gigante. Quisera eu que meu marido estivesse aqui para comer metade. Pedi um chá chamado Sweet Spice. Eu achei que era gelado, mas não é. Vou morrer de calor. A Jai pediu outro. Alberry. All berries. O meu é hibisco, uva, aronha, framboesa, groselha, amora, ameixa, um monte de coisa aqui. Não contém cafeína. E o da Lila é um chá verde, cascas cítricas,
pétalas de rosa, amêndoa, canela de pau, cravo em flor, baunilha e cardamomo. Também não contém cafeína. E é bom? E aí eu pedi um Danesh que tá vindo de pepperoni e cream cheese. E aqui é uma tortinha deles de chocolate, frutas vermelhas, morango, será? E chantilly. Isso. Eu sou muito fã de próximos cíveis. Eu gostava, mas a intolerância à lactose me fez. Adoro. Casamento, ao meu ver, é um dos momentos mais marcantes, assim, né? É um dos pontos, é um dos marcos na vida da gente. Além dos filhos, além de, né, vários marcos que são muito importantes. Mas eu acho que o casamento, ele tem esse lance de, tipo assim, é um momento importante da minha vida que eu quero celebrar com vocês, né? E a não ser que você seja muito rico, muito rico, muito rico, O que acontece? que você vai fazer um casamento para 300 pessoas, 400 pessoas. Normalmente as listas são feitas pensando, tipo assim, são pessoas que precisam estar comigo nesse momento tão Que importante. fizeram parte da história do casal ali de alguma forma, nem que seja Isso. solo, mas, ou como casal, mas Sim. fizeram parte. Eu acho que ele é importante demais pra gente convidar alguém que a gente não se importa bastante. E caro demais. Não é só importante demais. Normalmente, a não ser que você seja rico, é uma coisa que mexe com a estrutura do seu relacionamento ali por um ano e meio. Isso. E eu acho que é por isso que muitas vezes, quando eu sou convidada para um casamento, eu fico assim, caramba, tipo, meu Deus, eu realmente sou importante para essa pessoa, para ela ter me chamado para o casamento, que eu acho que é uma coisa tão íntima, né? Por mais que ele seja grande, é uma coisa íntima, né? Mas e eu acho que isso devia ser mais valorizado, sabe? As pessoas muitas vezes vão para o casamento só porque é boca livre, open bar, Não sente o valor daquele convite, né? Exatamente. Pronto, define muito bem. Dificilmente eu vou para um casamento, muito difícil. Mas aí junto, como eu disse lá no começo, estão poucos amigos. E vínculos de amizades longas só lá do meu interior, que a gente não tem um vínculo tão próximo de estar falando sempre. E os poucos casamentos que eu vou, os últimos que eu for, acho que os 4 últimos que eu fui madrinha de casamento. Então, eu vejo que, eu não acho ruim, porque eu vejo que tem poucos amigos, eu vou para poucos casamentos porque eu tenho poucos amigos, e mesmo assim os que eu vou sou madrinha, então as pessoas me consideram muito. Sim. E eu acho que, assim, as pessoas estão muito preocupadas com quantidade, às vezes, né? Eu tenho muitos amigos, mas, tipo, essas amizades, elas são realmente sólidas, elas são pessoas que, num momento difícil, vão chegar junto. Mesmo você estando há um mês sem falar com a pessoa, se você Isso. precisar, a pessoa vai chegar junto. Cara, não vou longe, tipo, eu tive um momento muito, né, eu já falei aqui várias vezes, que eu tive uma crise de depressão no ano passado, mais ali, setembro para outubro, mais ou menos. E eu passei muito tempo, tipo, fechada. Eu não ia atrás de ninguém, não falava com ninguém. Só falava com quem estava na rotina mesmo, né? Isso. E aí, tipo, eu tenho uma amiga que ela talvez ela nem saiba o quão importante ela foi no meu processo, tanto nesse quanto num não tão distante que eu tive, sei lá, em 2021. 2020, eu acho. Não, 2021. E a gente se conheceu lá, em 2021. E foi num momento em que ela se aproximou de mim, num momento em que eu estava muito fragilizada, que eu comecei a me reerguer da crise que eu estava tendo naquela época. E agora, nessa crise que eu estava, ela não era a pessoa que me mandava mensagens todo dia. Mas eu sentia a preocupação dela porque ela mandava mensagens pro meu marido, como é que ela tá, não sei o quê, me dá a notícia, tananã. Ela não queria ficar mandando mensagem para mim, porque ela sabia que eu estava num momento mais introspectivo, Isso. né? Mais você com você. Mas eu senti o cuidado dela, tipo, o Yuri chegava pra mim e dizia assim, ó, a Vera mandou mensagem pra você,
tá preocupada com você, fale com ela e tal, né? Assim como a Andrea também, que foi uma pessoa que chegou muito junto de mim, a Isabela, a Islana, e assim, era um grupo muito seleto de pessoas que sabia, né? Eu tinha vergonha de falar sobre isso, né? Pra mim, eu tava mostrando que eu era fraca, que eu era incapaz. Mas nesses momentos você sente quem tá ali com você, quem chega junto, né? Quem, independente do que aconteça. Hoje em dia, tem uma galera que é amiga em comum minha com a Vera, que fica brincando dizendo que a nossa amizade acabou. Mas a nossa amizade, ela não acabou, ela existe e ela permanece. Mas a gente está em momentos de vida muito diferentes. Ela começou a fazer uma faculdade, então o dia dela está mais corrido. Está fazendo essa faculdade para fazer uma mudança de carreira, quem sabe. Eu estou num momento de estruturar melhor a empresa. Então a gente está cada um no seu corre, né? Mas a gente não deixa de se importar uma com a outra. Sim. E eu acho que é isso que precisa... E quando vocês sentam pra, tipo, treinar junto, Sim, nada mudou, né? nada mudou. É isso. E uma coisa que eu também tava lembrando. Que fez me mostrar, assim, me provar, né? O vínculo da nossa amizade foi um momento desse, tipo... Quando eu tive minha primeira crise de ansiedade, depois que eu entrei na Marquis, né? Minha cabeça estava muito confusa, a gente já estava começando ali a se organizar para o casamento. Foi uma fase muito caótica, acho que muitas noivas passam por isso. E eu estava num pós de muitos anos de uma empresa que me feriu, de certa forma, psicologicamente. Que tipo, quando eu pedi demissão, que não, vamos conversar aqui, vamos ver que eu pedi demissão 2 vezes. Dei uma chamada nela, na primeira ela... Quero sair. Não. Essa fase e a fase mais pré-casamento, que foi ali onde minha cabeça, a Jaiane deixou de existir e era a noiva desesperada, que não sabia como as coisas iriam acontecer, meu sogro doente, tudo acontecendo. Tipo, apesar de eu ter caído muito na empresa, né? Mesmo assim, tentando me esforçar, mas caí assim, questão de desempenho. Essa palavra tá lembrando. Desempenho. Apesar de estar me esforçando para querer melhorar, mas meu desempenho caiu. Eu vi ali que não era só uma relação entre amizade e amizade, que não era só entre funcionário e chefe, quando eu vi vocês preocupados. Não, como é que a gente pode melhorar? Como é que vocês podem se organizar para as coisas melhorarem? Como que a gente pode ajudar vocês? Querem ficar uns dias aqui? Essas coisas, porque era muito mais fácil para eles ter falado assim, tá certo. Quer se demitir, Beijos. se demita, vá lá, viva sua vida, depois a gente conversa. Mas não, eles tentaram ver ali da melhor forma, tanto para a empresa quanto para nossa amizade. E ali quando... tanto que apesar de uma amizade recente, que até quando a gente convidou vocês, a gente falou, né, que o que vocês provaram em mês de amizade pra gente, a gente tinha amizade de anos que a gente nunca sentiu esse apoio e essa disponibilidade de estar próximo, de ajudar. É porque, mediante tudo isso, ainda fomos chamados para ser padrinhos do casamento. Foi. Eu fiquei em choque. Tava na dúvida de ser convidado para o Eu nem casamento. sabia que ia ser convidado para o casamento, porque a lista era muito pequena mesmo, gente, era muito seleta. Então eu imaginei que a gente, não vamos chamar os chefes para o casamento. Mas a gente não chamou o chefe do casamento, a gente chamou os nossos amigos. Mas eu não sabia que vocês estavam enxergando assim. Porque foi realmente a prova que a gente estava passando por uma fase que a gente não estava dando apoio emocional para as pessoas, a gente estava precisando de apoio. Sim. Nem todo mundo teve essa sensibilidade. Foi uma fase muito difícil para a gente, como casal também, como indivíduos. E era visível, separados. gente. Era visível. Tipo assim, a Jai muito abatida, muito abatida. Que assim, pra mim existe uma Jai antes do casamento e uma Jai depois do casamento. Porque parece assim que no dia do casamento parece assim que ela
soltou tudo. E ela tava radiante. E desde então, é uma Jai que tem dificuldades, né? Tipo, ela tem as suas coisinhas na cabeça, assim como eu tenho. Mas, Aconteceram até coisas muito difíceis, mas a cabeça estava no lugar mais para lidar. e assim, eu sinto uma postura mais firme, eu sinto uma pessoa mais disposta, mais, né? Tipo, a gente, né, tá, assim, tá fazendo muitas coisas legais juntas e tal. Então eu acho que é por isso que eu digo que existe antes e depois, porque antes ela não queria fazer nada, só queria ficar escondida dentro do kitnet dela. Era isso. Mas é porque precisou de muito da minha energia, né? Nessa fase. Foi um casamento que foi. Tanto ele foi muito mais caro do que a gente tinha planejado, quanto ele precisou muito mais da nossa energia do que a gente estava disposto a dar. Não é nem tipo o que a gente conseguia dar naquele momento. Porque muito a gente descobriu que meu sogro estava doente. A gente pegou uma fase da empresa que também estava meio em organização. Sim. Logo, e ainda bem que a tua crise veio depois do casamento. Porque aí eu pude minimamente também ser um apoio. Porque eu acho que se fosse pré, as duas estariam olhando uma para outra e chorando. Exatamente. Exatamente. Mas Deus faz as coisas Como tem que ser, verdade. Eu acho massa, sabe? Na questão de você ter amizades sólidas. É porque esse tipo de coisa acontece e você sente que tem uma rede de apoio. E na alegria, tá junto também. A gente se fala quase todo dia, porque a gente trabalha junto, né? Mas, sei lá, se no final de semana eu não tiver notícia da Jai, tá tudo certo. Hoje é mais difícil porque a gente tá gravando podcast no final de semana. Mas antes passava o final de semana quase todo sem trocar nenhum ar. E tava tudo eu lembro certo. que antes tu falava que às vezes tinha medo de falar, de eu meio que tá abusada da tua cara. E eu não falava porque eu também tinha medo de tu estar abusada da minha. É isso, né? Mas muitas vezes, vamos dizer, a gente grava no sábado, ou então na sexta, quando a gente consegue, a gente passa 2 dias sem falar um ar e na segunda tá tudo certo. Até pra dar um descanso, né? Da cara uma da outra. Às vezes no domingo a gente não, tipo assim, eu sei que a Lila tá nas bicicletas russas dela, às vezes eu passo meu dia jogando meu Fortnite, tá tudo certo. Porque eu acho que assim, as pessoas, elas têm suas vidas individuais, os seus desafios individuais. Eu, por exemplo, tenho empresa, tenho casa, tenho filho, tenho marido, tenho mãe, tenho Amigos à parte. outros amigos, tem eu mesma que precisa de cuidado. E eu acho que hoje a pessoa que mais demanda cuidado nesse rolê sou eu mesma, entendeu? Porque, tipo, eu precisei me tocar, que eu estava precisando fortalecer o meu espírito, a minha mente, para eu dar conta de administrar uma empresa, pessoas, que não é fácil, não só por conta da gestão de pessoas que trabalham com a gente, mas os próprios clientes, né? Todo mundo sabe que, assim, existem muitos desafios no mercado de lidar com cliente, né? Tipo, tem cliente que tem muito capricho, tem cliente que tem... Tem cliente que pega mais tua atenção do que outros, né? E aí, assim, como a cara da empresa sou eu, é todo mundo querendo um pouquinho da Lila pra lá e pra cá. Então, pra isso eu preciso estar com a cabeça boa, né? Então eu preciso cuidar de mim. Eu preciso cuidar de mim pra eu saber os desafios do meu filho que tá entrando na adolescência, né? Então... Ter paciência de lidar com ele. Porque se você estiver cansada e esgotada, até isso é um problema, porque já foi. Porque para ser algo leve, tranquilo, pode virar um fardo só para você não estar bem. Já teve vezes assim, de eu chegar em casa esgotada e ele, quem conhece ele sabe que ele é uma matraca, ele fala bastante. Então, às vezes, ele vinha assim, eu tava com a cabeça esgotada, ele vinha com um monte de coisa assim, um monte de informação, taranana, e ele fala rápido, e eu fico assim, eu disse, meu filho, 1 minuto de silêncio pra mamãe. Pra eu conseguir zerar e conseguir absorver o que ele tava falando, porque é roxando, minha santa. Pensando que a vida é um morango. Eu nem sei, às vezes, como é que dá conta de tanta coisa. Não dou. Essa é o lance, eu não dou.
É uma coisa que eu acho muito engraçada nessas relações atuais, é como mudou o esquema de paquera. Eu nem sei como é mais. Eu namoro há Não. 10 anos. Eu namorei há 10 anos de Teve isso, né? De E eu casar. tô há quase 7, como o meu. Mas eu vejo na nossa estagiária sênior, não vou falar o nome dela, porque eu não sei se ela quer que fale. Que eu acho Muito bom. É? Eu chego já, tô matando esse silêncio aqui primeiro. Eu acho que hoje em dia mudou até a forma que as pessoas paqueram, né? Tipo, quando eu ia para as festinhas, eu ia e aí tinha uma troca de olhares, né? Aí você olhava e olhava e olhava. E aí, tal hora, o cara vinha ou eu ia e, Quando você sentia a abertura, né? e chegava junto, entendeu? E aí, assim, se fosse de beijar, beijava ali na festa. Se o beijo fosse bom, trocava telefone ou não, entendeu? Mas hoje, tipo, parece que os caras têm uma certa trava, né? Então, pelo que eu tenho de pesquisa de mercado, funciona assim. Você vai pra festa, se eu estou paquerando com você, eu vou pedir seu Instagram. É. É. Eu não peço seu telefone, eu peço teu Instagram. E muito provavelmente não vai rolar nada nessa festa. Entendeu? Eu só vou pedir teu Instagram. Aí eu vou ficar uns dias ali curtindo tuas fotos e teus stories. Respondendo os stories. Botando foguinho. Ah, ainda tem essa breguice aí. Sei que você já tinha passado. E aí, quando tudo isso, né? Quando ficar muito claro que ele está paquerando com a moça e a moça está Dando ok, abertura, aceitando. pode chegar, aí sim marca alguma coisa isso aí, né? Então, acho que E às vezes isso dura mês, né? Coisa de mês, né? Assim. tá doido. Então é um rolê muito diferente, assim, do que eu vivi, entendeu? eu Na também. nossa época, era, assim, o máximo que teve era um esforço contrário. Era tipo, você conhecia alguém na internet, paquerava e aí depois ia sair, né? Ou então você ficava com alguém na balada, pegava o Instagram. Não, mas na minha época não tinha Instagram, não. A minha eu peguei ainda. Quando o Instagram nasceu, eu tava tendo menino. Aí era. Já tava... Sem paciência. Eu peguei ali a fase que eu ia pro órbita ainda, que era uma baladinha muito conhecida aqui. Ou então ali para as festinhas, Dragão do Mar. Aí às vezes a gente conhecia alguém na balada, pegava o Instagram e ficava conversando, mas assim, logo quando eu entrei porque além dos 10 anos de namoro, eu ainda fui enrolada por um ano, então são 11 anos que eu não tenho experiência no mercado. Eu tô sabendo dessa história aí. Eu não tenho experiência no mercado. Então, tô um pouco tia, né? Nesse sentido. Mas era assim, às vezes ia pro Instagram, WhatsApp ali, a gente conversava pelo WhatsApp, mas sempre enrolava algo na baladinha mesmo. Ou era assim, eu tava conhecendo. Então, tipo assim, faculdade, né? A gente se via de longe, a gente se tinha nas redes sociais, a gente conversava e se encontrava na balada. Já tinha ali um contato. Muitas vezes a gente não falava nem um oi na faculdade. Mas já tinha uma tensão ali, né? Eu acho muito engraçado como isso muda, né? E eu acho que os homens perderam muito, o que tu disse, perderam realmente a coragem de ir lá e falar, tô afim de ti, por causa do não. Os homens já tinham medo, mas parece que tudo isso, agora, se você receber um não, é pior ainda. Então, eles não arriscam. Se eles não tiverem certeza, eles não vão. Por isso, garotas, arranjem homens corajosos. Se amarrem a homens corajosos, porque o que eu tô vendo no mercado de homem frouxo, e assim, no mercado que eu digo assim, esses meninos aí que estão pra jogo, entendeu? E eu acho que você investiu no mercado de risco. Foi. Você investiu no mercado de risco. Porque eu não tinha essa coragem. O cara mais jovem que eu fiquei foi o Edson, que era 1 ano mais velho que eu. Gente, meu marido é 11 anos mais novo que eu. Você investiu no mercado de risco. Porque deu muito certo, graças a Deus, mas poderia ter dado. Mas ele era corajoso.
entendeu? Ah, Ele era corajoso. você já sentiu ali, Então, eu senti confiança, entendeu? fez uma pesquisa de mercado antes, né, antes de investir, né? Como é que ele faz agora que ele fica na... Ai, Deus. Que ele vai até por evento? Ah, trade. Não, mas o nomezinho. Operar. Ele fica operando antes de Fiquei investir. operando, fiquei dando uma olhada nos candles do mercado antes de botar a grana. Porque quando eu era mais jovem, eu não tinha muita paciência pra galera da minha idade, porque os meninos eram muito maturos. E eu tive que ter muita paciência Foi a paixão mesmo que me fez ter paciência, porque a questão de ainda não ter. Normalmente os caras que têm namorado antes, normalmente eles já trabalhavam, eles já tinham uma renda, não tinha que pedir permissão pra pai pra sair, pra viajar. Normalmente eu era a pessoa que precisava. E quando eu fui namorar com ela, foi besteira. Eu já trabalhava, eu já tinha minha renda, eu não precisava ficar dando pedir, mãe, eu posso ir viajar? Não, ela tava, mãe, eu vou viajar. E eles não, então eu tive que ter muita paciência. Talvez até mais. Gente, paciência é um negócio que tem que ter. Pra você se relacionar com outra pessoa, tem que ter. Porque não existe esse negócio de relacionamento maravilhoso, que não sei o que, são duas pessoas diferentes, que têm raízes diferentes, foram criados por pessoas diferentes, que Se os irmãos às vezes são diferentes, né? Viveram traumas diferentes, e você tem os seus traumas, você tem a... Então, não dá pra gente achar que a gente vai encontrar uma pessoa que ela vai ser... Eu tenho que ter paciência com meu marido. Meu marido me faz casar pra tudo. Ele deixa pra se arrumar 5 minutos antes da hora de chegar. Da hora de chegar, não é nem na hora de sair. Da hora de chegar. Então, eu preciso ter muita paciência e ressignificar certas coisas. Antes eu me estressava demais. Demais, assim. De ser motivo de briga. Hoje eu continuo me estressando mais. Eu tô percebendo que a gente tá pegando gosto, né, pra falar. Os podcasts estão cada vez mais longos. Não, é isso. Se você é homem, tome mais iniciativa, não tenha medo do não, se arrisque. E se você é mulher, não se contente com pouco. Não se contente com dois e meia Iniciativa boca. também. Mas se priorize. Também não seja aquela que vai atrás sempre. Você tem o seu valor, então o cara tem que se esforçar um pouquinho com você, minimamente. Tem que valorizar. E sobre as amizades, é isso, cada um no seu tempo. Se você gosta de fazer amizade em rede social, tá tudo certo. Então, eu não estou dizendo que eu estou fechada para amizade, tá? Eu não estou à procura. Se acontecer, que bom. Entendi. Entendeu? Agora tá tentando te limpar, né? Sentiu que o que falou foi pesado. Mas é isso, demais. Eu acredito que eu acho que a gente precisa ser mais resiliente, né? Entender um pouco mais, ter mais compreensão sobre a vida de cada um, sobre o que é que cada um está vivendo, o momento de cada um, e não fazer com que tudo seja descartado. Hoje, para mim, a forma que eu enxergo como está o mundo é que está tudo descartável. Namoro é descartável, casamento é descartável, amizade é descartável. Hoje, por qualquer briguinha já perde de volta, já não sei o que. Então, é uma parada que assim, porra, investe tempo, né? E assim, e tenta entender que Ninguém vai ser perfeito. ninguém vai ser pessoas diferentes. Um conselho que eu dou para as minhas amigas que perguntam, tipo, o que é que deu certo com o Edson há 10 anos de dado certo, amor? Primeiro, paciência. Não tem como não ter, porque são pessoas diferentes. Ninguém é perfeito. Então, escolha uma pessoa que você vai saber lidar com as imperfeições dela. Tipo, até aqui eu consigo, até aqui não. Não se envolva com uma pessoa que você com a expectativa de que ela mude. Não. Você tem. Esse aqui é tolerável, então esse aqui eu consigo. Ou então, tipo, na época, aproveite a época de namoro pra ver se a pessoa vai abrir mão daquilo por você. Se ela não abrir mão daquilo no namoro, o casamento ela não abre. Tipo assim, tem uma coisa que a pessoa não gosta e que ela faz. Tipo, você fala, eu não fico segura com isso, você pode não parar.
Não, então, no casamento isso não vai mudar. E Tem os seus valores inegociáveis. E a outra coisa que eu falo que se você tiver a sorte de poder achar um cara que já mostra seu limite, também é um bom conselho. Porque É se verdade. ele pode ser a casa mais, pode ser um muquifo, mas se ele tá conseguindo sobreviver sozinho no muquifo, porque, pelo menos na minha concepção, ninguém casa só pra ninguém namora só pra namorar, a gente namora pra Não, ser mas hoje tem, hoje tem. Hoje tem muito. Mas se você está pensando em casar, você precisa pensar em alguém que vai construir junto com você. Sim. E se a pessoa saber se virar só, ela vai saber construir com você. Então, se você não quiser alguém independente de você e não tiver tanta paciência de lidar com isso, então é um ponto aí a ser analisado e decidido. Mas é isso. É isso. Amizade, por conveniência, não pode, mas café pode. É isso. Até o próximo episódio. Tchau.